Na nossa próxima questão, nós temos o seguinte. A figura a seguir foi elaborada no plano cartesiano. Assinale a alternativa correta, que contém os vértices da figura simétrica esta em relação ao eixo X. Então, eu tenho essa figura aqui. E quando eu faço a reflexão em relação ao eixo X, eu vou pegar essa figura que é formada pelos pontos O, P, S, Q e R e vou mandar ela para baixo, certo? E aí eu quero saber quem são as coordenadas desse O, desse P, desse Q, que vai ser Q' aqui embaixo, desse S' e desse R', certo? Quem é a figura simétrica aqui abaixo, né? Já que é em relação ao eixo X. Então, inicialmente, a gente vai montar aqui o nosso plano cartesiano, certo? Então, construir nosso plano cartesiano aqui. Então, vamos construir os nossos pontos aqui, ó. A gente tem um ponto O, que é a origem. Temos o ponto O, que é a origem, que é o ponto 0, 0, tá aqui. Temos o ponto P, que é o ponto... Ó, vamos contar aqui. Uma unidade, 2, 3, 4. O X é 4 unidades. E o Y nem subiu nem desceu. Então, ele é 4, 0. Tá aqui. O ponto S, que é 1, 2 unidades. E subiu no eixo Y 1 unidade. Então, é 2, 1. S é o ponto 2 e 1. O ponto R agora, ó, é 0 no X, porque não saiu da origem, e subiu uma unidade e 2. Então, R é 0, 2. E o ponto Q andou no eixo X, uma unidade, 2, 3 unidades. Ó, tá aqui. Então, no X é 3, o nosso ponto Q. 3. E no eixo Y, ó, foi uma unidade, 2, 3, 4. 3 e 4. Então, agora a gente vai ligar os nossos pontos, ó. De O até P, de P até S, de S até Q, de Q até R e de R até O. E aí, a gente forma aqui a nossa primeira figura dada. Mas aí, ele pediu para a gente fazer a simetria em relação ao eixo X, que é esse eixo horizontal aqui. Então, o que eu vou fazer? Pegar essa figura e mandar para baixo. Observa que o ponto O, ele não vai sair do lugar. O ponto O, ele vai ser o ponto O mesmo. O ponto P, ele também não vai sair do lugar. Vai ser o ponto P mesmo, certo? Porque ele está exatamente em cima do eixo. Quando eu mandar para baixo, ele vai continuar no eixo. Agora, o ponto S, ó, ele vai ser no X 1, 2. E no Y, para cima, ele está distante de 1 unidade. Então, para baixo, ele vai ficar distante de 1 unidade. Ele vai ficar aqui, ó. Depois, eu vou chamar esse daqui de S', para a gente lembrar que é o S. Porque ele não vai reconhecer aqui com a mesma letra. Depois, ó, o ponto R, ele não saiu do eixo, então ele vai continuar no eixo, sendo que ele vai subir uma unidade e 2. Então, ele vai descer uma unidade e 2. Então, aqui o ponto R. Aí, eu vou chamar ele aqui de R'. E depois o ponto Q andou 1, 2, 3 unidades. Então, ele vai continuar aqui 3 unidades. Sendo que para cima foi 1, 2, 3, 4. Então, para baixo vai ser 1, 2, 3, 4. Vai ficar aqui, ó. Então, esse é o ponto Q'. E aí, quando a gente ligar aqui os pontos, ó, O, P, S, Q, R e O, a gente fecha a nossa figura simétrica, ó. Vou mudar aqui a cor para a gente observar que nós temos a figura aqui simétrica, certo? Então, olhando aqui para as nossas alternativas agora, quem é o ponto O? É 0, 0, tá aqui. Depois, o ponto P é 4 e 0. Então, pode ser todas as alternativas. 4 e 0, 4 e 0, 4 e 0. Não pode ser as últimas alternativas, ó, porque é 4 e 0. Menos 4 e 0 seria do lado de cá. Se eu tivesse feito em relação ao eixo Y, mas foi com relação ao eixo X, desceu. Então, fico com a primeira, a segunda e terceira opção. Depois é o ponto Q. O ponto Q foi 1, 2, 3, menos 4.
Então, 3 não pode ser aqui, ó. Não pode ser esse. A terceira opção, 3 menos 4. Então, a terceira opção tá ok até agora. Depois o R, vamos ver se foi 0 menos 2, ó. O R tá aqui. 0x menos 2 o y, ok. E o ponto S, vamos ver se foi 2 menos 1. Uma unidade, 2 aqui, menos 1 aqui embaixo. Então, a gente fica com essa terceira opção aqui.